No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e por amor em carne se transformou. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e por amor em carne se transformou. O seu corpo foi rasgado, açoitado por nós naquela cruz. O seu corpo foi rasgado, açoitado por nós naquela cruz. O pecado era meu, a morte era minha, a dor que ele sofreu ao me dar sua vida. Ele morreu e ressuscitou, Jesus, a palavra viva. O pecado era meu, a morte era minha, a dor que ele sofreu ao me dar sua vida. Ele morreu e ressuscitou, Jesus, a palavra viva. Tua é a glória, teu é o louvor, tua é a honra, exaltado, grande eu sou. Tua é a glória, teu é o louvor, tua é a honra, exaltado, grande eu sou. O pecado era meu, a morte era minha, a dor que ele sofreu ao me dar sua vida. Ele morreu e ressuscitou, Jesus, a palavra viva. Tua é a glória, teu é o louvor, tua é a honra, exaltado, grande eu sou. Tua é a glória, teu é o louvor, tua é a honra, exaltado, grande eu sou. Amém. Deus abençoe a todos que estão aqui nesta manhã. Está fazendo frio em grande parte do Brasil, mas estamos cada um na sua casa, então dá para se agasalhar bem. Não é tão difícil como sair de casa, né? Estamos muito felizes por estar reunidos mais uma vez com um só propósito, com um desejo de nos alinhar com os propósitos de Deus. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus abençoe nosso tempo aqui nesta manhã, orando e nos unindo com Deus. E começamos com esses louvores. Agora vamos ouvir um testemunho. O Vailton vai apresentar um dos grupos de oração, né? Vai ser representado e vai compartilhar um testemunho conosco. Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez
estarmos aqui nesse momento tão especial, tão agradável e creio também que Deus se faz presente e nos une nessa ligação do Espírito Santo, né? Bom, hoje, pelo jeito aqui, nós estamos sendo abençoados por Jundiaí, né? Começamos aí com a Débora, com o louvor, com essa ministração dessa música final que Deus a deu, que é uma maravilha, né? Tua é a glória, a honra e o louvor. E seguiremos sendo abençoados por Jundiaí com a Lúcia, que vai nos trazer o testemunho. Lúcia, por favor, seja bem-vinda, fique à vontade. Oi, Vailton e demais. Falar bom dia para vocês, né? Partilhar meu testemunho é partilhar a história das nossas vidas. Então, eu sou Lúcia Cabral, eu moro aqui em São Paulo, eu sou católica e, graças a Deus, eu e a minha família, nós somos chamados para servir na Igreja Católica. Aprove Deus, no momento das nossas vidas, quando eu era adolescente, participar da renovação carismática, e lá nós fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus e convertidos. E na sede de conhecer a palavra de Deus, uma pessoa falou que tinha um grupo em Barueri, que eles estudavam a palavra. E eu lembro que nós fomos, e ao chegar nesse grupo, era na casa do Pedro Arruda. E ele tinha só uma filhinha, bebê, a Débora, e ali nós entramos, era na sala da casa dele, e a presença de Deus foi algo absurdo. E nós falamos que a gente queria conhecer a palavra e não tinha quem nos ensinasse. E então, esse pessoal de Barueri, eles assumiram nós, e eles passaram muito tempo. Nossos irmãos saindo de Barueri e vindo nos ensinar a palavra. Eu lembro que a Rosane, ela tinha o bebê, uma das pessoas que também foi em casa, que está aqui, é a Cleide, e eles colocavam o bebê atrás do carro, depois de um longo dia de trabalho, e vinha para São Paulo ensinar a palavra. Nesse grupo, nós crescemos. E foi nesse grupo que nós tivemos a revelação do corpo místico de Cristo. Então, era muito difícil, porque na Igreja Católica, a gente tentava falar o que nós estávamos sentindo, e as pessoas falavam, o que vocês estão falando? Então, durante muito tempo, a caminhada foi difícil dentro da igreja. Mas Deus tinha um propósito em todas as coisas. E dentro desse propósito, eu tive a oportunidade também de morar um tempo fora do Brasil, em Londres. Lá eu fui acolhida por uma igreja evangélica, passei lá quase 3 anos, e nesse local eu pude falar para aqueles irmãos que eu era católica. Era uma igreja de negros, né? E muitos vinham da África, e eles entenderam a minha posição de católica, nunca falaram que eu tinha que me batizar nas águas, porque eles sabiam que eu era convertida, e eles não só me acolheram, como também a minha irmã, quando foi morar em Londres, ela passou a fazer parte do louvor e tocar naquela localidade. Dentro dessa caminhada, uma das coisas, e isso aí eu já vou trazer um pouco para frente, o meu pai é do norte e a minha mãe é de Minas. E uma das coisas que eu sempre observei no meu pai, que eu nunca entendi, foi o amor pelo povo judeu e pelas tradições judaicas. E o meu pai, embora ter morado no sertão, ele tinha um sonho de, antes de morrer, conhecer Jerusalém, conhecer Israel. E assim que ele se aposentou, o dinheiro que ele juntou, ele foi numa peregrinação para lá. E isso daí aqueceu nosso, porque o entusiasmo de quando ele voltou, que ele partilhava as coisas,
era algo que queimava nosso coração, e um dia nós falamos, nós queremos ir para Jerusalém. Uma das pessoas que está aqui, que é a Cleide Souza, foi a primeira pessoa no grupo que, ao falar de Israel, eu sentia que o coração dela queimava quando falava de Israel. Ela foi estudar hebraico, eu não sei quantas vezes que a Cleide foi para Israel, mas a gente falava um dia, né? Eu também vou para lá. E esse dia chegou, né, numa peregrinação da Igreja Católica, eu e minha irmã, nós fomos para lá, e ao descer, a gente sentia aquela presença absurda da presença de Deus. Andamos pelo todos aqueles pontos de peregrinação que os católicos andam. Um momento marcante na minha vida foi quando, no Monte Tabor, eu olhei para baixo. E ali eu sabia que Jesus, ele tinha aquela visão quando ele orava e subia no monte. E eu tinha muitos papeizinhos que as pessoas faziam orações e falavam, olha, quando você for lá no Muro das Lamentações, você coloca os papeizinhos na brecha. E eu sei que chegou esse dia de ir no muro, e eu fui ali como um ponto turístico e para colocar os papeizinhos na brecha. Fiquei observando as pessoas que iam, as mulheres que voltavam sem dar as costas para o muro, puxando os seus carrinhos, e lá fui eu. Mas eu confesso para vocês que, naquele local, eu não estava com o coração reverente, como em outros locais. Ao chegar à distância de 1 metro do muro, o Senhor me parou. E ali, ele me falou, me chamou a atenção pela minha postura, do meu coração, e falou, eu estou aqui também. E ao chegar naquele muro, eu chorei. Chorei, porque eu não estava entendendo, e ali eu tive a dimensão da amplitude, que Deus, ele fazia parte daquilo, e que eu era parte daquele povo. E eu chorei por não entender muitas coisas. Ao voltar para o Brasil, eu achei um filme que chamava A Estrela Perdida do Sertão. E eu fui assistir esse filme e eu encontrei nesse filme muitas particularidades, não sei se todos conhecem esse filme, mas eu recomendo, está no YouTube. Na verdade, é um documentário que foi feito de famílias no sertão, que tem práticas judaicas que elas não sabem nem por quê. E eu percebi que nas famílias do meu pai e nas famílias da minha mãe, de viver juntos, e aquele casamento entre primos, tinha muita similaridade em tudo aquilo. E isso me chamou a atenção, eu conversei com a minha irmã Kátia, e ela começou a pesquisar, e ela falou, Lúcia, olha, achei que tem os sobrenomes, o Cabral são descendentes dos judeus, e eles saíram de Belmonte, e eu fiquei com aquela cabeça, eu falei, eu preciso fazer esse retorno. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a Europa, e eu fui para Belmonte. E eu, quando cheguei ali, quando eu olhei, eu vi aqueles tetos nas cidades, era como se eu estivesse chegando em Jerusalém, porque o que me chamou a atenção foi as baterias, aquelas pilhas que tinham em cima das casas, e eu vi que tinha muitas sinalizações, onde era a sinagoga, onde era o clube, e eu procurava, então, onde era a casa dos Cabrais. E lá tem um castelo, e tem o brasão da família Cabral, que eles eram criadores de cabra, então tem o brasão, as cabras, e de frente com aquele castelo dos Cabrais, quando você anda um pouco, quando você tem uma visão lá de baixo, você tem, porque ele fica no alto, você tem uma visão das plantações,
E eu me lembrei de quando eu subia ao Monte Tabor, que eu olhava para a parte de baixo, e eu falava, meu Deus, isso daqui lembra muito aquele monte. Dentro da caminhada do grupo, né, dentro disso que está dentro de nós, que todos nós partilhamos, que é a andar e buscar a união do corpo místico de Cristo, nós tivemos a felicidade também de começar a participar do Em Cristo. Agora, eu vejo que como fala, rumo ao novo homem, né? Quando eu vi o cartazinho, é como se a gente estivesse numa caminhada, até que a gente chega a essa missão do TJC2. E eu vejo que tudo aquilo, né, que eu vivi na minha família, todas as nossas buscas, de repente eu vejo, Senhor, é isso, né? Nós aprendemos tantas coisas para chegar até aqui. E aí, né, nós fomos participar do primeiro encontro lá em Sorocaba, e eu pude escutar o Rabino Marcelo, o Rabino Mateus, e contando toda aquela história, o nosso coração se queimava ao ouvir tudo aquilo. Porque a gente é como se eu fosse parte daquilo. Isso está dentro de mim, tem coisas que não se explica. Tem coisa que é impossível colocar em palavras. Apenas que, de repente, dentro de uma caminhada, de Deus nos trazer de São Paulo, de colocar em contato com Pedro, da gente ir crescendo e caminhando, até que o grupo encontra esse movimento e nós nos identificamos, e a gente fala, Senhor, é isso, nós temos que interceder, nós temos que trabalhar. Um padre aqui de São Paulo, de repente nos indicou para fazer parte da diocese aqui, que é a diocese do padre Marcelo Rossi, mas é a diocese do ecumenismo. E tem coisa que não se explica. De repente o padre precisava de pessoas, ele falou, olha, tem umas pessoas que podem participar disso daí em São Paulo, e indicou o nome meu e da Kátia Cabral. Mas eu queria partilhar com vocês e até concluir essa minha partilha quando, num desses encontros, eu comprei esse livro, eu vou mostrar para vocês, escrito pelo Marcelo Miranda Guimarães, né? A Restauração para os Descendentes Judeus da Inquisição. E nesse livro, a apresentação foi feita pelo Rabino Mateus. E, de repente, nessa primeira página, ele conseguiu colocar em alguns parágrafos o resumo do que eu sinto no meu coração. E eu sei que, se cada um de vocês forem testemunhar como vocês chegaram até aqui, a história vai ser linda. E eu quero escutar isso. Mas ele começa falando muito dos vínculos que conectam os judeus à sua fé e seu povo são impossíveis de serem explicados pelas razões mais fáceis de serem evidenciados no coração e na alma de todo filho de Israel. Como pode uma pessoa que perdeu completamente a memória da sua ancestralidade, seus costumes e tradições, ainda possuir um sentimento de pertencimento em relação ao povo de seus ancestrais? Eu falei, gente, é isso. Eu tenho esse sentimento de pertencimento que é impossível de ser explicado. E ele continua falando. E ele fala, o que há na alma e no coração de todo judeu que transcende o tempo, o espaço e a mais trágica circunstância que é capaz de imprimir um sentimento de pertencimento, mesmo quando não há memória da sua ancestralidade. E eu percebo que entre eles havia essa pergunta,
né? E Deus colocou homens na nossa frente que vêm nos ajudar agora, nessa caminhada. E ele fala, num determinado parágrafo, o sábio de Israel explica um tal fenômeno através de uma comparação bem simples. O que há na alma e no coração de todo judeu que transcende, bem simples, por ano, uma terra que é aparentemente seca e sem vida, mas que brota a vida depois de ter sido regada, nunca esteve verdadeiramente morta. Bastou um contato com a água para que as sementes que há muito tempo em estado latente pudessem florescer. E eu li isso aqui, e isso me faz lembrar da parábola dos vinhateiros, né? Que o dono da vinha chega e fala, olha, eu tenho vindo buscar fruto e não tem. E o vinhateiro fala assim, olha, deixe que fique mais um ano, eu vou regar, eu vou trabalhar, né? Dê mais um tempo. E ele escreveu exatamente isso. Então, eu vejo que a nossa missão, existe muitas pessoas que não foram despertas nessa caminhada, que a semente está ali, está seca, e basta chegar ao conhecimento, basta a gente chegar e falar do que nós estamos vivendo, que nós estamos vivendo períodos especiais, que Deus está reunindo a sua igreja. Mas o novo homem, a igreja restaurada só vai ser completa quando os nossos irmãos judeus estiverem nela. E graças a Deus, Deus tem levantado, suscitado isso no mundo inteiro. E aprove Deus, dentro da misericórdia dele, nos buscarmos nos nossos lugares mais remotos e nos trazer até aqui e participar desse movimento. E ele fala, assim, segundo os rabinos, são os descendentes de judeus forçados a abdicarem da sua identidade no passado. Pode estar aparentemente mortos em relação à sua judaicidade, mas basta algum contato com algo relacionado a Israel e seu povo para que surja em seus corações um sentimento até então inédito. Esse arder no coração do descendente é chamado de memória do Sinai. É algo impresso no DNA de todo filho de Israel e que lhe remete à aliança feita entre Deus, de Israel, e de seu povo aos pés do Monte Sinai, há aproximadamente 3.500 anos. Parece que quando eu li isso aqui, meu coração se aquietou. É muito difícil a gente buscar a nossa genealogia e trazer algumas coisas. A gente sente nosso coração arder. E eu acredito que existe algo impresso no nosso DNA. Mas eu vou dizer no nosso DNA de homem restaurado. Porque nós temos o gene de Deus em nós. Nós temos algo que nos identifica com a Jerusalém celestial. Então, é impossível um homem que nasceu de novo não estar conectado com a igreja que está se preparando com as lamparinas, as noivas, para a volta do noivo. E a gente vê que o tempo urge, os caminhos de Deus é perfeito, demorou tudo isso, mas as coisas estão andando muito rápido, e eu tenho visto Deus abreviar os dias. Então, Ailton, essa partilha que eu tenho para estar falando nessa tarde, que eu agradeço a Deus ter me conduzido até vocês, ao grupo, ao Pedro Arruda. E você lembra das nossas reuniões que Deus falava que ia nos colocar em contato com os judeus. A gente chorava. Falava, como que isso vai acontecer? Um pequeno grupo em Barueri que chorava em ter uma caminhada com o povo com judeus.
Isso é muito louco, era totalmente longe de tudo aquilo que era a caminhada da Igreja Católica, da renovação carismática, dos grupos, mas a gente alimentava isso no nosso coração. E hoje é como se a gente fala, nós chegamos aonde nós tínhamos que estar, e é aqui que nós vamos trabalhar. Vocês desculpem eu ter emocionado, mas é isso. Obrigada. Viu quanto Deus tem os seus planos, Deus planta a sua semente, cuida, rega, faz crescer e nos junta, né? Nos junta nesse campo que já está amadurecendo, preparando aí esses últimos dias da noiva do Cordeiro nessa formação do homem, nesta formação do homem novo, que vai ser a igreja junta com os judeus. Obrigado, Lúcia. As palavras aqui, nós seguimos aí avançando na preparação do encontro que vai ser em agosto. Já fechamos uma etapa, fizemos aí a comunicação a mais ou menos 3.200 pessoas, por e-mail, por WhatsApp. Estamos entrando na fase agora de trabalhar para que as pessoas façam as inscrições. Então, o Dan mandou aí o comunicado para vocês sobre a gente trabalhar nesse sentido. A mensagem do Christopher, que nos foi enviada ontem também, nos traz a lembrança esta necessidade. A comunicação que saiu aí no dia 15 de maio também vem nesse sentido, né? Você já fez a sua inscrição, então os próximos 30 dias aí é nos esforçarmos todos para aumentar a inscrição para o encontro. Lembrando que só vai participar do encontro quem fez a inscrição, por uma questão de segurança, por uma questão de disciplina, porque esse processo ele vai ser conduzido desde os Estados Unidos para a gente, tá? Até agora nós temos inscritos 213 pessoas, o que é um bom número. 30 dias atrás nós estávamos com 130, então a gente vem numa evolução boa. E quanto ao nosso calendário, estamos seguindo tudo em dia aí, suportados pelas orações de vocês aí. Muito obrigado, queremos agradecer, porque estamos vendo que Deus está conduzindo tudo e até aqui ele tem nos ajudado. Amém? Amém. Graças a Deus que Deus tem conduzido todas as coisas, como nós falamos na mensaginha que foi enviada ontem, nós sentimos realmente que essa reunião, queríamos que todos vocês sentissem realmente parte de uma família. Nós estamos buscando realmente nos alinhar, não com um projeto humano, não com algo assim que simplesmente venha a trazer alguma projeção, algum sucesso para um projeto humano, mas nós estamos procurando nos alinhar com os propósitos de Deus. E quando nós falamos de uma conferência em agosto, quando nós falamos de nossas reuniões na primeira terça-feira do mês, para ouvir um irmão messiânico, várias coisas que nós estamos procurando fazer, contribuir para abençoar alguma comunidade messiânica, para fortalecer os nossos laços. Nós não estamos trabalhando para o TJC2 ou para algum plano humano, nós estamos realmente nos alinhando com o propósito de Deus. E nessas reuniões nós estamos dedicando bastante tempo para oração, mas nós temos feito questão de ter os testemunhos, de dar alguma notícia sobre o que está acontecendo sobre a conferência, porque é muito importante nós estarmos juntos, entendendo para onde nós vamos e realmente nos tornando um só. O nosso grande alvo dentro do propósito de Deus é unidade, mas não unidade pela unidade, mas unidade com o coração de Deus. Então eu quero ler mais uma vez, está sendo nossa passagem, nosso texto chave, principalmente esse ano, mas continuamente nós estamos falando bastante do novo homem. Se você puder acompanhar em Efésios 2, vamos ler mais uma vez essa passagem que fala
do novo homem, e a ideia assim é que realmente as nossas orações sejam direcionadas para o propósito de Deus. Nós não queremos que nossas orações sejam orações insistindo com Deus para algo que nós inventamos. Nós não temos que inventar nada. E eu queria, assim, hoje assim, me veio bem forte essa convicção de que o nosso chamado é nos unir com Deus, é nos unir com o coração dele, é nos dispor a Deus para concordar com ele. Então, em Efésios 2, versículo 11, fala assim a respeito dos gentios e dos judeus. Portanto, lembrem-se, falando para os gentios, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. E isso faz parte da história de Deus, mas se tornou uma divisão. Quem era circunciso era melhor do que quem não era circuncidado. Então ele está falando, vocês eram chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos, Deus começou um propósito na nação de Israel. E nós, como gentios, nós éramos separados disso, não tínhamos esperança. Mas agora, de ambos, ele fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo, agora, se você gosta de sublinhar, sublinhe essa frase aqui. O objetivo dele, de Deus, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. E o texto continua, é maravilhoso, mas eu queria rapidamente frisar com vocês, para gravar um pouquinho, não sei se o Luiz é rápido para digitar, pode até anotar essas coisas e compartilhar, mas eu queria colocar 4 pontos para nos ajudar nas nossas orações, não só hoje, mas para que a gente guarde essas bases para a nossa oração. Em primeiro lugar, a oração, a nossa vida, é nos unir com o propósito eterno de Deus. Nosso alvo na oração não é fazer Deus fazer o que nós queremos. Nós não temos que ficar insistindo com Deus. Deus, faça a minha vontade, né? Nós estamos nos unindo com Deus. Deus tem um propósito eterno. Em Efésios 1, ele fala que Deus faz todas as coisas em consonância com esse propósito. Tudo que Deus faz, essa história da Lúcia, assim, Deus soberanamente direcionando as coisas. Todos nós, como ela falou, todos nós teríamos uma história para contar, para saber, para enxergar como Deus foi nos encaminhando e nos empurrando na direção certa. Mas todas as coisas cooperam, todas as coisas se encaminham para convergir em Cristo. E isso pode parecer uma coisa muito distante. Ah, que bom, tudo vai estar em Cristo. Mas tudo está em Cristo, vai resolver todos os males deste mundo. O pecado, a corrupção, a degeneração, a natureza toda corrompida, a divisão, a morte,
a política tão centrada no homem, as divisões na igreja, todas as coisas vão ser resolvidas quando convergirem em Cristo. Então, não é uma coisa só vaga espiritual. Nós estamos nos unindo com o propósito eterno. Então, esse é o primeiro ponto. Tudo que nós queremos enxergar, se nós queremos preparar as coisas para uma conferência, para que nós queremos fazer uma conferência? Para que o propósito eterno de Deus seja realizado. Tudo volta para esse ponto. A gente nunca pode perder a percepção do nosso chamado e que nós estamos participando de algo muito maior do que nós, ok? O segundo ponto, que também fala aqui em Efésios, que ele já fez. Se nós estamos falando sobre quebrar as barreiras entre judeus e gentios, e não só entre judeus e gentios, mas entre católicos e protestantes, entre pentecostais e tradicionais, entre liberais e conservadores, entre todo tipo de divisão que existe, ele já quebrou, ele já desfez, ele já cumpriu. Então, na verdade, nós estamos orando, nós estamos nos unindo para que Deus faça acontecer aquilo que já foi feito potencialmente. A vitória já foi feita na cruz, o plano já foi feito, nós não temos que inventar projeto nenhum, nós não temos que inventar um novo tipo de igreja, nós não temos que inventar nada. Tudo já foi planejado e tudo já foi concretizado. Assim, me veio um descanso muito grande pensando na nossa oração. Hoje existe um anseio, existe um clamor, mas existe também uma posição de certeza de que isso que nós estamos orando já foi feito, já foi potencialmente, já foi realizado, e agora nós estamos aguardando que seja evidenciado, que seja efetuado na prática. Então, o segundo ponto é esse: ele já derrubou as barreiras, ele já criou um novo homem em si mesmo, ele já preparou, ele já providenciou tudo que é necessário para que essa perfeição, essa união aconteça. Então, nós estamos partindo do propósito de Deus e nós estamos partindo, em segundo lugar, daquilo que ele já fez para nós. Em terceiro lugar, o nosso chamado é corresponder, é concordar, é dizer: Deus, que coisa maravilhosa que o Senhor planejou, eu quero fazer parte, eu quero contribuir, eu quero conversar com o Senhor sobre isso. Hoje nós estamos nos reunindo para dizer: Deus, esse novo homem que o Senhor já preparou, que o Senhor já planejou e que o Senhor também já abriu o caminho para que aconteça, nós concordamos, nós queremos fazer parte, nós queremos contribuir, nós não temos muita coisa para fazer. Eu quero só lembrar de uma passagem, 1 Coríntios 3, não vou ler, mas lá em 1 Coríntios 3, Paulo fala das divisões que tinha em Corinto, e ele falou assim: por que vocês falam que um é de Apolo, outro é de Paulo, outro de Pedro? Nós não somos nada. Quem faz quem é chamado por Deus só está contribuindo. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Então, nós estamos simplesmente concordando com o propósito eterno de Deus, concordando que Deus já quebrou as barreiras e concordando que é Deus que vai dar o crescimento. Então, nós estamos simplesmente, assim, pode parecer, poxa, então não tem nada para fazer. Não, nós somos chamados, em esse mesmo trecho de Coríntios 3, ele fala assim: nós somos cooperadores, colaboradores com Deus. Então, esse é o grande chamado. Nós somos pequenos, nós somos poucos, nós somos fracos, nós somos incapazes, mas nós fomos chamados
para concordar com o Deus poderoso que planejou algo perfeito e que providenciou os recursos e que também está fazendo tudo crescer para chegar ao ponto em que ele deseja. Então, esse é o nosso chamado. É ser colaborador, concordar com Deus, nos dispor para regar, para plantar, para colaborar, para orar, para interceder, para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer, mas sabendo que a origem não somos nós e a capacidade não é nossa. E, em quarto lugar, essa oração coletiva, ela nos transforma em um só, porque Efésios 2 fala, ele derrubou as barreiras e o seu objetivo era formar em si mesmo um novo homem. Então, nós somos unidos, nós convergimos, nós somos um só, através de entrar no coração de Deus, no propósito de Deus, nos dispor a Deus, isso nos torna um com Deus e uns com os outros. Então, esses momentos juntos agora, cada um também no seu grupo de oração, em todas as oportunidades que nós temos de estar juntos com a família da fé, nós estamos nos tornando um só, porque nós estamos nos unindo com o propósito de Deus, ok? Então, os 4 pontos são esses. Deus tem um propósito eterno, Deus já providenciou tudo para que esse propósito eterno se cumpra, nós fomos chamados para ser colaboradores com Deus, porque quem continua fazendo a obra de fazer o que ele fez na cruz, o que ele fez na eternidade, se tornar realidade, continua sendo ele, mas nós somos colaboradores, e essa oração em conjunto nos torna um só. Eu queria dar um testemunho também a respeito daquilo que Deus está fazendo já, isso também nos encoraja, porque nós sentimos e vemos que Deus está movendo as coisas. Deus abriu o caminho ano passado para a gente estreitar bastante nosso relacionamento com o Daniel Woods, com a congregação dele. Muitos irmãos se uniram, orando e contribuindo. Houve, assim, algo muito precioso que Deus fez o ano passado. Esse ano, Deus está nos conduzindo a fazer contato com outros irmãos messiânicos, porque essa visão, esse aspecto do chamado de Deus para nós no TJC2 é orar e contribuir para que haja um novo homem, e esse elemento dos judeus que aceitam o Messias e toda a nação de Israel, que profeticamente vai fazer parte da preparação para a volta de Jesus. Então, nós estamos orando para que os laços sejam fortalecidos, que nós possamos cooperar, que nós possamos abençoar, que nós possamos ajudar nossos irmãos messiânicos a cumprir sua missão. E eles ajudar a gente, que haja uma mutualidade, que haja um apoio mútuo. Então, o ano passado nós caminhamos especialmente com Daniel Woods e a congregação dele. Esse ano nós estamos cada mês fazendo contato com uma comunidade diferente, e recebemos Rabino Mateus, da congregação em Belo Horizonte, Harcion. Nós tivemos com Jair e Estela, de Curitiba. Nós tivemos agora, esse mês, com Roche Francisco Cardoso, de Vitória do Espírito Santo. E olha só que coisa interessante, eu fui muito tocado por algo que aconteceu ontem, porque nós estamos, agora eu até mandei essa mensagem ontem para que os irmãos saibam que nós estamos agora não só orando e contribuindo e nos relacionando com a comunidade, com a congregação do Daniel Woods, mas com essas outras congregações.
Então, nós estamos enviando uma oferta de amor para cada congregação que está compartilhando conosco. Então, mês passado, enviamos uma oferta para Jair e Estela Amaral, em Curitiba, né? E queremos estreitar, eles têm um grupo de oração também. Então, queremos, assim, aproximar mais esses contatos, né? E esse mês com o Francisco, o irmão Francisco Cardoso, da Vitória do Espírito Santo, eu entrei em contato com ele ontem e falei assim, irmão, nós queremos mandar uma oferta de amor para vocês, nós queremos, ficamos muito contentes com sua participação, queremos estreitar mais e queremos abençoar vocês na missão que vocês têm e tal. E sabe qual foi a resposta dele? Ele falou assim, olha, eu quero pegar essa oferta antes de vocês enviarem e eu quero doar para o TJC2. E eu falei assim, o que está acontecendo aqui? Nós estamos enviando uma oferta de amor para ele e ele devolveu a oferta de amor porque ele falou assim, o TJC2 tem uma missão maravilhosa e eu quero abençoar, quero me unir com esse propósito que vocês têm. E nessa hora, assim, pode parecer um gesto simples, não mande oferta para mim, fica aí para a missão de vocês, mas eu senti que era algo muito profundo que estava acontecendo eu falei assim, puxa, então a via de amor está funcionando nos dois sentidos, né? E é isso, assim, são pequenas coisas, mas eu queria compartilhar com vocês, porque eu sinto que isso significa que ele valoriza o que nós estamos fazendo, e eu sei que os outros também sentem a mesma coisa. Daniel Woods tem falado todas as vezes que eu falo com ele, ele fala assim, como é importante o que vocês fizeram, as suas orações, enfim, ele tem sentido valor, Rabino Mateus, da mesma forma, essa conferência que vai ter em agosto, quem vai traduzir os preletores são 2 membros da congregação do Rabino Mateus. Então, já é assim também uma forma de cooperação, eles estão cooperando para que essa conferência aconteça. Então, assim, eu começo a vislumbrar esse novo homem. Eu sei que é coisa pequena ainda, são pequenos começos, mas eu estou vislumbrando algo em que ambas as partes sentem que nós estamos cooperando, cooperadores para o novo homem. Amém? Desculpe alongar um pouquinho, mas eu sinto que esses sentimentos nos encorajam, exatamente nisso que eu falei, assim, quem está fazendo isso é Deus. Quem providenciou, quem preparou isso de antemão foi Deus. E nós estamos simplesmente nos colocando, eis-nos aqui, nós queremos nos oferecer ao Senhor. Amém? Nós queremos continuar orando para que esses encontros mensais, na primeira terça-feira do mês, agora em junho, nós vamos ter a participação do Rosh Gilberto Branco, de São Paulo. Então, vamos orar desde já para que o Senhor abra o caminho, que Deus abençoe o tempo dele compartilhando e sempre orando para que não seja apenas um momento da gente ouvir e que bom, que é interessante, mas que isso seja o começo de algo que possa fortalecer o nosso contato, nossa cooperação, a nossa oração. Esses irmãos messiânicos que estão lutando com muita dificuldade, com muita oposição. É muito difícil um judeu assumir a sua fé em Yeshua, muito difícil o véu cair, eles realmente enxergarem. Então, estamos aqui para orar para que isso realmente, que Deus continue fazendo essa obra e que Deus continue abrindo o caminho para que haja esse novo homem. E a preparação para a conferência em agosto, enfim, que Deus levante também muitos outros parceiros. Eu vejo que tem muito potencial para abençoar esses irmãos messiânicos, mas nós precisamos de mais parceiros, mais pessoas
se dispondo a contribuir e a orar e a se unir conosco para isso, tá? Então, meu coração está muito alegre naquilo que Deus está fazendo e nós queremos não só orar, mas queremos louvar, agradecer a Deus por tudo que está acontecendo. Amém? Então, vamos começar nosso tempo de oração e cada um sinta liberdade de orar, de unir a sua voz e vamos realmente concordar em uma só voz para que o Senhor faça essa obra de nos fundir e de nos tornar um só novo homem nele. Pai eterno, nós te agradecemos por um plano que só um Deus eterno, só um Deus sábio, só um Deus maravilhoso poderia ter formado. De nos criar com pessoas diferentes, de chamar o povo de Israel e de trabalhar durante séculos, milênios com eles, mas também de incluir os gentios que antes não faziam parte dessa aliança e de fazer um plano em que nós juntos pudéssemos ser esse novo homem, esse corpo, esse instrumento do Senhor para trazer um reino que vai restaurar toda a natureza, vai restaurar toda a humanidade, vai trazer amor e harmonia para a terra, vai cumprir aquilo que estava no teu coração quando o Senhor criou o universo, a terra e o homem e a mulher. Que o Senhor possa cumprir aquele plano que o Senhor nunca deixou de lado, nunca desistiu. E nós queremos fazer parte como pequenos colaboradores, que o Senhor nos chame, que o Senhor nos aqueça, que nós possamos ser realmente apaixonados por aquilo que o Senhor tem planejado e aquilo que o Senhor está fazendo. Existem enormes desafios, existe muita oposição, existe oposição no mundo, as guerras, as nações se unindo contra os teus propósitos, tem tanta coisa acontecendo, contrário à tua vontade, mas o Senhor está fazendo algo, o Senhor está preparando de uma forma tão escondida, de uma forma que quase ninguém consegue ver, mas o Senhor está preparando a unidade que é a chave da liberação do teu poder, a unidade, um abrindo mão em favor do outro. Nossos irmãos em Vitória, nosso irmão Francisco, que abriu mão de receber algo para ele e devolveu para que essa visão pudesse ser ainda mais fortalecida. Senhor, que essa parceria, que essa unidade, que se doando em favor do outro, trabalhando em prol daquilo que o Senhor quer fazer na vida do outro, ao invés de cada um querendo construir o seu próprio reino. Senhor, que isso se multiplique, que essa corrente de doação possa se fortalecer. Pedimos isso e te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo, por cada pessoa que está aqui junto nesta manhã, nessa tela, junto nós estamos colocando nossos corações para concordar com aquilo que o Senhor tem feito. Em nome do nosso Messias, nós agradecemos. Amém. Senhor, nós concordamos com esses pontos que o Christopher falou, Senhor, e queremos dispor nosso coração a orar de uma forma em concordância cada vez maior para o Senhor fazer o que já foi feito. Senhor, nós concordamos, a oração, nossa vida é nos unir com o seu propósito, o propósito eterno de Deus. Nós não queremos fazer o que nós achamos que devemos ser feito. Nós não queremos ficar insistindo para o Senhor fazer nossa vontade. O Senhor disse, conforme o Christopher mostrou em Efésios 1, que está claro que tudo que Deus faz em nós é em consonância com o seu propósito. Tudo se encaminha para convergir em Cristo, algo que parece distante,
mas o fato é que essa convergência em Cristo vai resolver todos os males, as divisões na igreja, a política centrada no homem, vai resolver todas as questões de pecado, enfim, vai resolver tudo, Senhor, para fazer-nos semelhantes a Jesus. Ô, Senhor, esta conferência também faz parte desse seu propósito, e nós oramos para que ela aconteça, Senhor, trazendo aqueles a quem o Senhor já está tocando nos corações ou ainda tocará. Senhor, o Senhor já fez. Se nós queremos quebrar tantas barreiras, todo tipo de divisão que existe, nós já sabemos que o Senhor quebrou, desfez e cumpriu. E nós só estamos nos unindo e orando para que o Senhor faça acontecer o que já foi feito ali naquela cruz, e que o Senhor já sonhou e trabalhou e combinou na Trindade antes da fundação do mundo. Nós não temos que inventar nada, realmente, tudo já foi planejado e concretizado. Existe esse clamor em nós e veio do Senhor, tudo que está em nós veio do Senhor, e este clamor veio de ti. Mas também é uma posição de certeza, porque o que oramos já foi feito, potencializado, e estamos aguardando que seja efetivado, que aconteça na prática, na nossa realidade prática, de igreja. Oh, Deus! Sim, Senhor, nosso chamado é concordar, é dizer, Deus, que coisa maravilhosa que o Senhor planejou, e isso tem acontecido em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por esse senso de pertencer, de participar, e essa gratidão que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos fazer parte, sim, conversar contigo sobre isso, contribuir financeiramente. Nós concordamos e queremos fazer parte. Não temos muito a contribuir, mas queremos, sim. Um está plantando, outro regando, o Senhor está dando crescimento. Nós estamos em boas mãos. Oh, Senhor, o Senhor realmente é o agricultor. O Senhor é aquele que é a videira. O Senhor é o começo e o fim. Estamos simplesmente concordando com o seu propósito eterno, que o Senhor já fez, está fazendo e está fazendo, dando um crescimento. Somos, sim, muito obrigado, Senhor, cooperadores, colaboradores contigo. Somos pequenos, poucos, fracos, incapazes, mas este é o seu estilo de trabalho, Senhor. O Senhor começa as coisas, faz as coisas que não são, fazem elas serem. O Senhor começa as coisas, os pequenos começos. O Senhor é uma pessoa tão preciosa e poderosa e graciosa, e contudo não vem com toda a sua força, mas começa dos pequenos começos, e da fraqueza o Senhor faz tirar força. Nós estamos muito alegres por ter um Deus e um Pai como o Senhor. Oh, Senhor, obrigado por nos chamar a concordar e colaborar com esse Deus Todo-Poderoso, que está fazendo tudo crescer para chegar ao ponto que o Senhor deseja. Então, nós estamos aqui, Senhor, tentando cumprir nosso papel de nos dispor para orar, interceder, plantar, regar, mas sabendo que a origem não somos nós e a capacidade não é nossa. E te louvamos por esta oração coletiva que o Senhor tem feito num crescente entre nós. Ela nos transforma em um só. Obrigado, Senhor, por Efésios 2 nos mostrar ali, Senhor, pela revelação a Paulo, e hoje ela está num crescente em nós, esta revelação de Efésios 2, onde o Senhor mostra que derrubou todas as barreiras com o objetivo de formar em si mesmo um novo homem. E somos um ao entrar no seu coração, no propósito e nessa disposição ao Senhor. E isto também nos torna um com o Senhor, Pai, e uns com os outros. Ao estarmos juntos, estamos nos tornando um. Obrigado, Senhor, obrigado. Cumpra, Senhor, esta palavra profética. Cumpra em nós, Senhor, esta palavra, e traga muitos mais nesse tempo para entrar, Senhor, nesta formação deste novo homem coletivo, glorioso porque reflete Jesus, que vai encher toda a terra com a presença, com o caráter, com a vida, com a semelhança de Cristo, para a glória de Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Te agradecemos nessa manhã. E minha oração, assim, no meu coração, Deus,
eu gostaria de orar agradecendo, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu plano eterno. Obrigado pela visão do TJ, né? Que o Senhor tem materializado ela, Deus, nesses dias. E obrigado porque isso está acontecendo na nossa geração, Senhor, né? Deus já começou um pouco atrás, né? Mas obrigado, sim, Senhor, porque a nossa geração tem sido chamada para esse momento da história, Senhor. Então, eu quero agradecer a Deus por nós estarmos fazendo parte dessa geração. E eu quero pedir para o Senhor que Deus nos ajude, Deus, a discernir direitinho, entender direitinho, né? No lugar de intimidade, de comunhão, sabe? No lugar de relacionamento com Deus diário, de busca do seu coração, Senhor, o Senhor possa colocar no nosso coração a sua vontade. O Senhor sabe que é esse o desejo nosso, Pai. Nós agradecemos, então, eu agradeço a Deus por estar vivendo nessa geração e peço, Senhor, para mim, para os meus irmãos, Senhor, que cada um de nós, a gente possa contribuir, né, Senhor, na visão grande do TJ, Senhor Deus, cada um de nós. É uma oração diária, Senhor, é uma contribuição, assim, financeira, é uma intercessão por Israel, pelos messiânicos, né? Senhor, o que o Senhor tem para cada um de nós, a gente pede que Deus nos ajude, Senhor, por favor, a fazer tudo direitinho, assim, como filhos que querem agradar o Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos agradar o Senhor, Pai. Nos ajuda então, mas aceita o nosso agradecimento. Obrigado pela visão do TJ, Senhor. Obrigado pela visão do TJ na América, né, no continente americano. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na Europa, né? A gente lê os informativos dos irmãos da Europa, as reuniões, né? O Johannes, a Vera está na Europa, Senhor. Quando a Sister Mary Paul, né? Quanta gente boa, Senhor. Eu não sei o nome de todos, mas Deus sabe. Na Alemanha, nos outros países, Senhor, na África, Pai. Vai ter um encontro, né? Agora também, acho que em outubro, presencial até, a expansão do TJ no Quênia, a partir do Quênia na África, Senhor. A gente agradece, Pai, porque veja assim, como se fosse aquelas ramagens, sabe, Senhor, que você planta uma mudinha e aquela ramagem baixinha, pequenininha, ela vai crescendo na terra, vai espalhando e aquilo tudo ficando verdinho e dando aquelas florzinhas, Senhor, sabe? Bem bonita, Pai. Faz isso, continua fazendo isso, por favor, Senhor, a gente pede. Continua fazendo isso lá na África, na Ásia, irmãos das Filipinas, da Coreia do Sul, Senhor, irmãos do Japão, TJ no Japão. Senhor, a gente agradece por esses irmãos. O A.L. Friedman, né? Esse irmão, Senhor, que eu não sei pronunciar o nome dele direito, mas ele tem esse sentimento, né? Da garotada, da geração agora, do TJ, Pai. Então, Senhor, quanta coisa tem acontecido. Aceita nosso agradecimento por isso que o Senhor tem feito, Pai. Nos ajuda, sim, a continuar caminhando, né? Sabe, Senhor, esses novos laços de amor, esses novos laços de comunhão com novos amigos, novos irmãos messiânicos, ajuda sim, Senhor, mas nos ajuda também aos frutos, sabe, Senhor, nos ajude a colher os frutos, a ver os frutos daquilo que o Senhor já tem feito, Pai, sabe, encontros, né, livros, Senhor, que nós compramos, encontros que a gente participou, 2 anos, 3 anos, o ano passado, reuniões de oração, ajuda a gente, Senhor, a colher esses frutos, né, Senhor, e continuar nessa caminhada, Pai, plantando, né, Senhor Deus, para a gente ver mais de Deus na visão do TJ. A gente agradece a Deus, Senhor, porque o Senhor tem a comunhão restaurado
A comunhão que foi perdida lá atrás, Senhor. O Senhor tem restaurado isso, e é maravilhoso para os nossos olhos, né? E só um Deus tão grande, Senhor, só um Deus, Pai, assim, tão... Senhor, qual a palavra para a gente falar para o Senhor? Só um Deus, assim, tão completo, Senhor. Sabe, Pai, para pegar e unir aquilo, Senhor, que teve o desvio lá atrás e o Senhor restaurar essa comunhão agora, e isso fazer parte do processo da vinda de Jesus, para que Jesus possa voltar novamente. Então, a gente agradece a Deus, Pai. Obrigado pela visão do TJ. Nós temos, né, de alguma maneira sido alcançados e temos isso, né, a gente tem recebido, nós oramos para que a igreja cristã, para que toda a cristandade no mundo todo tenha essa revelação também dessa necessidade da restauração dessa comunhão. Por favor, Pai, a gente agradece, então recebe nosso louvor, recebe nosso agradecimento por aquilo que o Senhor já fez no TJ, Pai, e tudo aquilo que está no seu coração, e a gente, mesmo que minimamente, a gente quer continuar contribuindo, Pai. Seja o seu nome louvado, Senhor, seja o seu nome engrandecido. Em Jesus nós agradecemos, Senhor. Senhor, nós queremos continuar na tua presença, em gratidão no nosso coração, que a gratidão, Senhor, pode nos levar a uma profunda adoração a ti, a um temor a ti, a um respeito por ti, sabendo que tu és o Deus eterno e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós sabemos que tu tens planos maravilhosos, planos de bem, de paz para conosco, para que nós possamos ter um futuro de esperança. E essa esperança, Senhor, não morra dentro de nós, mas que essa esperança reaviva cada nova manhã, porque a esperança, Senhor, faz-nos ver de que o Senhor vai à frente desse projeto do TJC2, dessa unidade da igreja como um todo, entre judeus e gentios que já te conhecem, que já te receberam como Yeshua HaMashiach. Ó Deus, e nós sabemos que Jesus já fez essa destruição desta parede. Agora falta nós também destruirmos, se eventualmente existe no coração de pessoas, no coração de congregações, que a gente derrube, Senhor, esse muro de separação. Deus, muitas vezes, o Senhor já faz um plano, o Senhor já concretiza um plano, mas tantas vezes nós, como seres humanos, Senhor, protelamos, e nós não queremos que seja protelado em nossos corações, os corações da liderança da igreja em geral, que esse muro permaneça. Então nós te pedimos em nome de Jesus, que esse muro espiritual venha, Senhor, ser totalmente abalado e destruído. E nesse momento também quero pedir, juntamente com os queridos do TJC2, apresentando esse ministério aos presbíteros da congregação onde congrego, que eles foram, Senhor, ouvintes daquilo que eu tinha para falar, e que eles estão também dispostos a ouvir as mensagens de agosto, do seminário de agosto, Senhor. E quero te agradecer por essa porta aberta, e que essa porta continue aberta, e quando eles ouvirem essa mensagem, Senhor, desses itens programados, que o Senhor abençoe os preletores, que o Senhor abençoe o coração do presbitério, para que eles aceitem, compreendam esse plano maravilhoso do TJC2, para que haja a formação do novo homem. Deus, não só da congregação onde eu congrego, mas na congregação de cada um dos meus irmãos, os líderes possam também ter uma mente aberta, um coração aberto para receber essa mensagem, Senhor, porque nós sabemos que este plano, ele nasceu no coração de Deus. Te agradecemos, Senhor, queremos cooperar contigo, Senhor, em todos os lugares onde o Senhor nos coloca.
Nós, como já foi orado, nós somos incapacitados, nós somos débeis, nós somos limitados, mas eu quero te agradecer, Senhor, que tu olhas muitas vezes para a nossa incapacidade, mas também tu olhas para a nossa disposição. Então, tu procura muitas vezes o incapacitado, mas tu olhas para a disposição e nós queremos nos dispor a ti, sermos obedientes a ti, sermos cooperadores com o Espírito Santo, para que nós possamos ser úteis a ti, Senhor. E não ser como o Mar Morto, mas ser como a Galileia, Senhor, que tem vida naquela água, que tem vida no Rio Jordão, Senhor, e que o Senhor possa trazer vida neste ministério do TJC2. Ó Deus, e que tudo aquilo que a gente recebe, que a gente possa passar adiante. Muito obrigada, meu Deus. E também aproveito, Senhor, para te dizer o quanto sou grata por esse momento que estamos em oração. E quero agora, nesse momento também, pedir por toda a programação do nosso seminário em agosto, no dia 27. Que o Senhor possa estar abençoando os preletores em toda a preparação da palavra, Senhor. Que também os tradutores possam ser usados por ti, para que haja entendimento perfeito, aqueles de língua portuguesa, Senhor. Obrigada pelos organizadores que hoje estão organizando, quero abençoar o irmão Vailton, com todas as pessoas que estão com ele, o irmão Dan, a Ângela e outras pessoas que eu não lembro o nome, Senhor. Também a logística, Senhor, a internet, que toda a programação, tudo aquilo que vai ser transmitido, Senhor, possa correr perfeitamente. Em nome de Jesus, a tua voz, Senhor, obedece todas as coisas. E o Senhor vai declarar uma voz que toda a logística, toda a programação, todo o meio de comunicação será perfeito, Senhor. Ó Deus, que tudo seja cuidado por ti. Louvamos o teu nome, Senhor. Nós queremos fazer a nossa parte, nós queremos, Senhor, contribuir contigo. E te agradecemos de coração que fomos chamados para fazer parte desse ministério. Nós não somos dignos, Senhor, mas Jesus nos fez digno, Jesus nos escolheu e nós queremos ser pessoas que se posicionam perfeitamente e não permita, Senhor, que haja desleixo, que haja desmotivação, que haja dormência, que haja apatia, Senhor, mas levante, Senhor, levante aqueles que estão sendo abatidos, levante aqueles que estão com joelhos trôpegos nesse ministério, Pai, para que se levantem e que a gente prossiga nessa caminhada, Pai, que a gente não retroceda, mas prossiga, porque o Senhor vai à nossa frente. E quando o Senhor estiver à nossa retaguarda, por favor, Senhor, faça com que a gente se levante e prossiga, e vai à frente, Senhor. Queima os nossos corações com o fogo ardente do Espírito Santo, para que a gente continue, Senhor, sendo usado por Ti, mesmo sendo vasos frágeis. Mas ajuda-nos, motiva-nos sempre mais, ó Espírito Santo. Obrigada, Pai. Louvamos o Teu nome pela liderança, que o Senhor possa cobrir eles com a Tua unção, que o Senhor possa estar colocando neles a saúde física, a saúde emocional, Senhor. A sua família seja guardada por Ti, que não haja retaliação, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada. Louvamos o Teu nome, Senhor, e nós vamos indo, marchando com Jesus, para que nós possamos, na nossa geração, ver o crescimento deste novo homem, com gentios, com judeus, messiânicos, gentios cristãos, sendo o Senhor, dando a nós a alegria de podermos fazer parte desse plano Teu, em nome de Jesus. Amém, Pai. Pai, nos unimos com os irmãos, Senhor, em oração nesse tempo. Pai, nós, em concordância com a oração de Jesus em João 17, nós oramos, Senhor, pela unidade no meio do Teu povo, Senhor.
que possamos ser um, assim como você e o Pai são um, Senhor. Pai, nós oramos pela unidade, Senhor, entre a Igreja Cristã Gentílica e o remanescente de Israel messiânico, Senhor. Que nós possamos ter vida e unidade, Senhor, para que, como diz a tua palavra em Romanos, gerar ciúmes em Israel, para que o teu povo se converta, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a oração de cada irmão aqui, Senhor, que suba como aroma suave ao teu trono, Pai. Senhor, nos unimos a Ti, nos unimos em oração, Senhor, das regiões celestiais, Pai, para declararmos, Senhor, a Tua palavra, Pai. O muro de separação já caiu, Senhor. A Tua palavra nos garante isso. Então, Deus, como o Senhor tem feito aqui, com esse pequeno grupo, Pai, que isso seja estendido a todos os irmãos, ó Deus, cristãos, gentílicos, remanescentes messiânicos, Senhor, que de alguma forma o Senhor promova essa unidade, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos por isso, Senhor, que nesse tempo onde vai acontecer, ó Deus, a conferência, Senhor, aqueles que estão sendo convidados, que ainda não fazem parte, que ainda não têm a revelação, Senhor, dessa realidade dos céus, que os olhos sejam abertos, que os corações sejam tocados, Senhor, que lideranças, Senhor, no Brasil e em países de língua portuguesa, Senhor, possam ter os olhos abertos e o coração tocado através, Senhor, dos irmãos que estarão ministrando nessa conferência, Pai. Senhor, aumenta a unidade no meio do teu povo, Senhor. Tira, ó Deus, toda essa... que a mentalidade da igreja, Senhor, possa ser renovada em Ti, Pai. Senhor, eu oro por um batismo de unidade nesse tempo, no meio da igreja cristã brasileira, Senhor. Que possamos verdadeiramente viver a oração de Jesus em João 17, e que a gente possa caminhar em unidade, Senhor. Católicos, cristãos evangélicos, Senhor, que nós possamos, ó Deus, entender essa realidade para que você possa voltar, Jesus, preparar o caminho para a tua volta. Pai, muito obrigado por esse grupo que o Senhor mesmo uniu, Senhor. Fomos unidos pelo Senhor num momento tão difícil, de pandemia, num momento tão improvável, mas estamos aqui juntos, com o mesmo propósito, no mesmo espírito. Senhor, em nome de Jesus, oramos, Senhor, para que o Senhor mantenha a unidade no meio do teu povo e que cresça, Senhor, no meio da igreja, que cresça e alcance corações daqueles que ainda não têm a revelação que o Senhor tem trazido a nós, Pai. Una mais e mais o teu povo, e que irmãos messiânicos também possam ser acrescidos, possam ser reunidos conosco, Senhor, para que a tua palavra se cumpra nesse tempo, para que o propósito do teu coração se cumpra nesse tempo. Obrigado porque podemos fazer parte do teu plano eterno. Obrigado porque podemos fazer parte da tua história, Senhor. Nos sentimos privilegiados porque o Senhor nos escolheu, não fomos nós. O Senhor tem unido um povo que clama dia e noite para que o teu propósito se cumpra. Muito obrigado, Senhor. E mais uma vez, como os meus irmãos já oraram aqui, eis-nos aqui, Senhor, nos apresentamos a Ti em concordância, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor Jesus,
Eu quero agradecer, Pai, por esse momento de oração e intercessão, por estar junto com esses irmãos, a Deus, em unidade, em união, Senhor, com um só propósito, que é o propósito do teu coração, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já decretou na tua palavra santa. E nós estamos aqui somente, Senhor Deus, para pedir que o Senhor traga à luz, Pai, os propósitos do teu coração, Senhor, de convergir a ti todas as coisas, Senhor Jesus. Senhor, quando a irmã Lúcia estava dando o seu depoimento, Pai, me veio também esse sentimento de pertencimento, Senhor, e aí surgem pensamentos, Pai, de será, Senhor, se eu buscar na minha genealogia, Pai, mas logo o Senhor me veio com um sentimento, Senhor, de que sim, que eu faço parte, Senhor, talvez não como o teu povo judeu, mas como uma gentia, Senhor, em um só corpo, em uma só família, Senhor Jesus, em ti, de convergir todas as coisas a ti, Senhor Jesus, numa grande família, Pai, o Senhor sendo um pai de muitos filhos iguais ao Senhor Jesus, é isso que nós queremos, esse é o meu sentimento de pertencimento, de pertencer à tua família, Senhor Jesus, e Senhor, como o irmão ali orou, Senhor, que como se ele visse uma planta que vai crescendo, Senhor Jesus, tudo que o Senhor faz começa pequeno e às vezes as pessoas não estão enxergando, mas Pai, onde nós estamos, Pai, que nós possamos ser como mudinhas, Senhor, dessa grande planta, Senhor, e que nós possamos, Senhor, disseminar o teu reino também, Senhor Deus, a tua vontade, aonde nós estamos, Senhor Jesus, para que essa planta possa crescer e aparecer, para que o Senhor finalmente, Senhor, possa cumprir a tua vontade de trazer de volta o teu povo em unidade, Senhor, tanto judeus quanto gentios, Senhor Jesus, obrigada por fazer parte, obrigada por ter chamado, Senhor, para esse começo, para esse pequeno começo, Senhor, que parece, Senhor Jesus, que é tão secreto, Senhor, tão escondido, Senhor, em Ti, mas que venha a luz, Senhor, que venha a luz esse Teu plano, esse Teu projeto, Senhor Jesus, de fazer para Ti uma grande família, Senhor, de vermos novamente, Senhor Deus, o Teu corpo unido, Senhor, em uma só, com uma só língua, Senhor Jesus, falando só uma coisa, Senhor, e glorificando o teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Essa é a minha oração, esse é o meu sentimento de pertencimento a essa grande família que o Senhor está unindo, que o Senhor está espalhando como pequenas mudinhas, Senhor, em lugares específicos, onde o Senhor quer, Senhor Deus, levantar um povo, uma nação, um sentimento, um coração só, Senhor Jesus, uma grande família para Ti, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, nós queremos somente declarar aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já decretou, aquilo que já existe, Senhor Jesus. Uma só língua, um só povo, uma grande família unida em um só corpo, Te glorificando. Nós queremos ver a Tua glória manifesta na terra, Senhor Jesus, ver os Teus sinais, as Tuas maravilhas, Senhor Jesus, e, Senhor Jesus, na Tua presença, é isso que nós queremos, estar na Tua presença, fazer a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor Jesus, a fazer isso, nos ajuda, Senhor, na nossa limitação. Senhor Jesus, somos tão pequenos, fracos e limitados, mas eis-nos aqui, Senhor, nós dizemos sim à Tua vontade, sim, Senhor, ao desejo do Teu coração, é a nossa vontade e é o nosso desejo, por isso ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor, que nós sejamos mesmo, Senhor Deus, como essas mudinhas, plantadas onde nós estamos, Senhor, para que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Pai, eu Te louvo, Senhor, por mais um tempo com os meus irmãos, de oração, de intercessão, de aprendizado, Senhor, de comunhão. Te agradeço por esse testemunho
que encheu o nosso coração de alegria por ver, Senhor, a tua boa mão, como o Senhor conduz os seus queridos, Pai, e que nós, como aprendemos hoje, nós só estamos aqui para cooperar, para dizer o amém junto no corpo de Cristo. E o Senhor tem preenchido, Senhor, os nossos corações à medida que nós colocamos disposição, Senhor, em estarmos unindo a nossa oração com a tua vontade. Senhor, nos ajude a fazer dessa forma. É o que mais queremos, Senhor, é não nos achegarmos a ti com apenas o nosso coração envolvidos nas coisas dessa terra, mas no seu plano perfeito, Pai. Nos ajude a entender, a compreender a dimensão de tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, como diz o apóstolo Paulo, que são profundas, são riquezas profundas, insondáveis. Então, Senhor, nós queremos compartilhar, Pai. Ajuda-nos a estar em comunhão, ajuda-nos a fazer pontes, como diz, essa semana foi muito forte no nosso grupo de oração, que é o item 4. Ajuda-nos a fazer pontes, Pai. A colocarmos, Senhor, uma mesa, a podermos, Senhor, fazer com que, como o Christopher deu testemunho, esse amor mútuo, Senhor, em entregar e ao mesmo tempo receber. Oh Deus, obrigada, Senhor. Te louvo porque isso vem de ti, isso não pode ser feito por nós. Isso vem do Senhor, isso é a unidade de Jesus, que o Senhor ali orando ao Pai, que nós sejamos unidos em ti, como o Senhor é unido ao Pai, e que essa unidade, Senhor, de todos estarmos compartilhando no mesmo corpo, Pai. É algo tão profundo, às vezes nós não temos a compreensão, mas quando a gente consegue viver isso em deslumbre, como foi dito hoje, nós já ficamos assim, extasiados, Pai. Então eu peço que o Senhor nos guie mesmo nessa tua vontade, nos guie nesse chamado, Senhor, que nós não venhamos a ter nenhuma vontade, Senhor, de fazer da nossa forma, mas esperar, Senhor, e sermos perseverantes na tua mão, na tua forma de fazer, Pai. Que assim seja, Senhor, em todo o nosso caminho, aqui, nas reuniões mensais, mas, Senhor, nós pedimos nas reuniões individuais e também na conferência, principalmente porque, Senhor, está nas tuas mãos convencer cada um a participar, convencer cada líder a ouvir, a estar aberto, para que, como disse a irmã no testemunho, esse conhecimento, Senhor, venha nos iluminar o entendimento do nosso coração. Eu te peço isso em nome de Jesus. Faz de nós essas pontes mesmo, Pai. Oh Deus, nós oramos ao Senhor. Faz-nos, Senhor, construtores de pontes, Senhor. Faz de nós, Senhor. Traga engenheiros, traga trabalhadores, operários, traga, Senhor, para a construção dessas pontes. Oramos para que não sejam pontes em tempos de assalto ao outro lado, onde uma ponte de uma intendência de um exército começa a fazer parte por parte, invade o outro lado até chegar lá, mas ao contrário, nós pedimos ao Senhor, faz ponte, Senhor, dos dois lados, Senhor, levanta a igreja, Senhor, em unidade neste tempo, para começar a construir esta ponte, e também entre os judeus messiânicos, entre os próprios judeus, que eles também se abram do seu lado para cá, construírem as suas partes da ponte, e ela venha se encontrar, Senhor,
Senhor. Vem quebrar todas as barreiras, os preconceitos, as teologias antigas, que na verdade nem teologias são, mas são pensamentos humanos, interpretações humanas de algo que o Senhor nunca disse. Ô Senhor, oramos ao Senhor. Vem, Pai, fazer de nós construtores de pontes e levanta dos outros lados, Senhor, pessoas que construam pontes também, Senhor. Deus amado, quebra as barreiras no ambiente evangélico, quebra as barreiras no ambiente católico. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ô Senhor, reconstrua, Senhor, o seu corpo, reconstrua, Senhor, por meio dessas pontes, faça, Senhor, com que tudo que é pensamento humano, que é coisa antiga, que foi colocado por meio de escritos, palavras, e que traz antissemitismo, que traz preconceito, que traz e que embute todas essas atitudes erradas, racismo e tantas coisas, Senhor, caiam por terra. Oramos ao Senhor, quebranta nosso duro coração, Senhor, como igreja. Senhor, nós temos entre nós mesmos, Senhor, na cristandade, uma diferença imensa e horrível. Oramos ao Senhor que venha fazer cair por terra todas essas coisas, Senhor, e também entre a igreja, Senhor, de origem gentia e os judeus, Senhor, também caiam por terra essas barreiras todas e essas pontes verdadeiras sejam construídas de lado a lado, daqui para lá e de lá para cá, e venhamos a nos encontrar, Senhor, numa só nação. Venhamos a ser uma só nação, um só corpo. Venhamos a ser uma só pessoa em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Eu concordo com as orações que foram feitas até o dia de hoje, até esse momento, e queria submeter aos irmãos um sonho que eu tive essa noite e que eu talvez até então não tivesse levado em conta, achando que era meramente um sonho, apesar de que ultimamente eu tenho sonhado muitas coisas significativas, mas quando o irmão Cláudio estava orando e foi ele que teve essa palavra sobre uma plantinha que vai crescendo, veio o sonho de novo na minha cabeça e eu queria a ajuda dos irmãos para tentar discernir se isso é uma coisa sem importância ou se tem algum significado. Era uma plantação, uma terra preparada, e eu fui numa dessas casas para comprar os insumos e mais mudas. E era uma plantinha rasteira, que eu entendia que era para se esparramar, assim, correr, né? Naquele campo que estava sendo preparado, uma parte já estava plantada, a outra não. E eu vi aquelas mudas que eu tinha que comprar, e a hora eu precisava levar mais terra, eu sabia que eu tinha que comprar uma terra que fosse preparada na medida, porque se eu levasse uma terra muito rica de insumos, sei lá, nem sei como explicar, eu já tive uma experiência de plantar cebolinha, coisa assim, a terra era muito forte, em vez da planta crescer, ela acabava morrendo. Então, meu cuidado nessa loja era comprar a terra certa. Então, eu saí carregada de sacos, porque eu vi aquela que era uma terra muito forte, vamos dizer, e uma outra que era na medida certa. E eu comprei, saí carregada de sacos, nem sei como é que eu conseguia, porque com os braços cheios dessa terra boa. E o interessante é que a planta, ela chamava "Comigo Ninguém Pode". Entendido que são pequenos começos, nós somos poucos, existe tanta oposição, mas eu submeto isso aos irmãos, se alguém puder me ajudar até interpretar isso por conta do que também Deus está falando no coração de alguns dos irmãos nessa manhã. Qual seria essa terra certa? Eu tenho refletido que, às vezes, muitas coisas que nós fazemos, nós nos perdemos no meio
e esquecemos do fim, que é Jesus, que é esse homem novo que nós temos pensado. Que nessa manhã nós possamos discernir juntos se esse sonho meu tem algum significado, que a gente saiba procurar essa terra certa, para nos livrarmos de coisas que até parecem boas aos nossos olhos enquanto cristãos, enquanto nascidos de novo, enquanto nosso propósito para esse mover de Deus nesses nossos dias, que nós sejamos jardineiros aptos, de reconhecermos, eu acho, exatamente o momento, como preparar essa terra, para que essa planta, que a gente tem as mudas, possam correr. Eu tenho assim, olhado dessa forma, mas eu não tenho entendimento agora, ou é muito rústico ainda dentro da minha cabeça, como é que isso pode acontecer. Mas submeto isso a vocês, e se alguém tiver uma melhor interpretação ou dizer isso é bobagem, eu aqui estou com um coração para servir, mas me chamou muita atenção essa palavra de muda e de um crescimento que vai assim, correndo aquele terreno todo, uma coisa rápida. Como foi dito, nós somos trabalhadores e estamos aqui para concordar com aquilo que já está feito nos lugares celestiais, porque é a vontade de Deus. Agora, o que cabe a nós? Se esse meu sonho é um alerta de estratégias, enfim, submeto a vocês e oro nesse momento mesmo, que o Senhor nos dê os instrumentos certos, nos dê essa capacitação que só pode vir do Espírito Santo. Eu vejo que isso é uma obra do Espírito mesmo. Enquanto seres humanos, nós somos totalmente desprovidos do necessário para fazer a obra, mas é o Senhor em nós, Deus em nós, que nos capacita a fazermos isso, né? E vejo que existem corações sedentos, que o Senhor nos ensine e nos direcione para buscarmos esses corações sedentos, porque tudo que foi falado hoje parece que existe essa marca, e a gente falando vem um sim da parte das pessoas, enquanto outros ainda estão cegos, ainda têm escamas, têm os ouvidos mocos, não conseguem entender aquilo que Deus está falando através do seu Espírito nos dias de hoje. A minha oração é que o Senhor nos dê estratégia e, principalmente, antes de tudo, sabedoria, para lidarmos com algo tão precioso que Deus tem colocado diante de nós e tem nos chamado para sermos colaboradores deles. Isso eu peço, então, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã. Amém. Se alguém tem uma palavra mais específica, né, para interpretar o sonho, mas pelo menos até onde eu consigo entender, eu acho que confirma realmente o que foi bastante enfatizado nas orações, né, esse aspecto da planta, da muda, né, e eu fiquei pensando que a mudinha pequena que precisa de cuidado, precisa dessa terra certa e precisa de todas as condições corretas para crescer e desenvolver e de repente se tornar algo grande, né, no sentido grande do reino de Deus, né, não no sentido humano, mas uma das aplicações da mudinha é essa conexão que nós estamos vendo. Não é só eu individualmente ser uma muda, não é só eu e um grupo muito parecido comigo, né, que a gente sempre procura fazer parte de grupos bastante homogêneos. Então, nós temos todas as divisões no corpo de Cristo, e cada um vai se ajeitando no lugar que é mais confortável para a sua própria maneira de ser, mas Deus está fazendo mudinhas de plantas, seria uma espécie de enxerto, né? Deus está fazendo mudas de cruzamentos entre coisas diferentes, e principalmente nós estamos aqui falando de judeus e gentios, que fala em Romanos 11 a respeito de um enxerto, né? Nós fomos enxertados na comunidade de Israel,
E os galhos que foram cortados antigamente estão sendo enxertados novamente. Então, quando nós começamos a fazer uma pequena muda, né, uma pequena plantinha de comunidades ou de vínculos entre judeus e gentios, eu vejo isso como uma muda que Deus está preparando, e isso vai crescer e vai aumentar mais, né? E o tipo de terra, eu não sei se tem alguma aplicação específica, mas o que a gente sabe é que tem muito conhecimento, né? Muito conhecimento hoje, né? Então tem todo tipo de palavra, de ênfase, assim, tem uma abundância na internet, em livros escritos, tantas coisas, e nós precisamos realmente encontrar aquela medida certa, porque o novo homem vai ser formado em Cristo. Todo o Novo Testamento, principalmente as epístolas de Paulo, em Cristo. Em Cristo vocês são aperfeiçoados. Então, isso não é só uma linguagem espiritual. Realmente, nós precisamos encontrar essa terra que vem do equilíbrio certo e da fonte certa. Precisamos discernir o que Deus está falando de uma forma mais clara, né? Pelo menos é até aí que vai a minha percepção, né? Graça e paz a todos. Eu vejo, assim, conforme ela foi contando no sonho, junto mais ou menos com o que o Cristo está falando e o que ela falou, né? A terra, no que eu consigo ver, né? A terra é a oração, é as nossas orações que vão se estendendo, sendo adubada, como fosse um adubo, é a oração que vai invadindo lugares que nós não conseguimos entender, mas é a terra preparada. A terra preparada, o adubo, é as orações, que vai preparar esse terreno. As mudinhas que ela vê, ela fala das mudas, depois ela fala assim que planta e toma, ela vê que toma todo o território como se fosse esparramando a planta. Ela fala que no sonho a planta era comigo ninguém pode, mas pela descrição que ela faz, como se fosse uma planta rasteira que vai. A planta rasteira é a palavra que vai ser semeada, que é semeada através desse mover que está tendo, né, do TJC2. As palavras que estão sendo ministradas, que tá atingindo corações, vidas, né? Então, o que eu vejo é a palavra que está sendo trabalhada no TJC2, esse ministério que vai alcançar como se fosse uma trepadeirinha rasteira que vai nos lugares que às vezes nós não entendemos e nós não conseguimos olhar com os nossos olhos, mas é o que vai estendendo sobre a terra. Então, vai atingir lugares que nós não imaginamos, e ela nasce pequenininha, como o Fio contou, e ela fala que é rasteira e pequena. Então, ela está pequena, ela vai pequena, mas ela cresce. É o ministério que o Senhor tem colocado. O Christopher falou no início que nós não foi nascido no propósito nosso, mas sim no propósito de Deus. Então, a palavra referente a esse ministério, a esse chamado dos últimos tempos, é essa palavra que vai atingir lugares que nós não entendemos e pessoas que nós não vemos. Nós ainda não conseguimos enxergar esse ministério. Mas a terra adubada é as orações. As nossas orações vão atingir e mover sobre vários lugares. É isso que eu vejo. Amém? Amém. Se me dão licença, só estender só um pouquinho, porque eu fui ver agora que essa planta, eu lembrei que ela tinha alguma coisa a ver com espiritismo, essas coisas, né? E aí eu fui ver, ela é uma planta que para os moradores mais esotéricos, para as pessoas mais esotéricas e supersticiosas, é a planta que falta numa casa mais acolhedora para ficar também livre do mal olhado, ou seja, realmente tem um simbolismo muito usado pelos espíritas, né? Só que eu senti essa palavra relacionada mais à fé, né? Que até escrevi aqui, que eu sinto que Deus está levando a gente a um novo nível de fé que a gente jamais experimentou, né? Acho que muitos devem estar sentindo isso já ao longo do tempo. Para crer realmente que com o Senhor ninguém pode, né? E não com o inimigo, né? Com essa planta do mal aí, por exemplo, porque existe realmente muito ataques contra nós
e são fortalezas para caírem, né? Parece aos nossos olhos impossível. Então, o fato de ter realmente esse crescimento horizontal dessa planta, uma fé crescente entre nós a partir dos pequenos começos, né? Das pequenas mudinhas. Então, a gente olha, o desafio parece impossível, mas é apenas Deus dizendo, continue a crer que comigo ninguém pode, né? É Ele mesmo, com Ele que ninguém pode. Então, eu acho que Deus está nos levando a crer, porque são pequenos começos e é o modus operandi de Deus, né? Deus age nos pequenos começos, a gente sabe isso, Ele dá vários sinais nas Escrituras da forma como Ele costuma agir. Então, é para encher mais o nosso coração de fé. Fé, Ele vai fazer porque já fez, né? Que o Christopher nos ensinou, Ele vai fazer porque já fez. Eu também louvo a Deus por esse tempo de hoje. Sou muito grato a estar com vocês e ficou muito forte para mim, o Christopher terminando de falar hoje, a unidade, né? Quando estamos juntos, nós também somos um. Isso não é só quando estamos juntos aqui, né? Nós estamos juntos num propósito. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus. Acho que completou bastante, né? E realmente essa planta vai crescer, e com Deus ninguém pode, né? Graças a Deus. Acho que é uma palavra de estímulo, é muito bom a gente ter essa partilha. Pena que a gente não pode continuar por mais tempo, né? Dentro do nosso minuto hebraico, são muitas palavras, só que nós vamos falar do Novo Testamento e do Velho Testamento, tá? São muitas palavras que nós já temos ouvido, então nós vamos trabalhar dentro de um termo mais ou menos conhecido. Então, vamos primeiro com o que já vimos, né? Yeshua HaMashiach. Por favor, todos repitam. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Perfeito. E vemos também Emuná, que é fidelidade. Por favor. Emuná. Ótimo. Emuná. Então, o Novo Testamento e o Velho Testamento, como se escreve? O Novo Testamento se escreve Brit Hadashah. Por favor, repitam, Brit Hadashah. Brit Hadashah. Olha, Brit Hadashah. Brit significa aliança e Hadashah, nova. Então, nova aliança. Quando nós estamos falando do Novo Testamento, é a nova aliança. E o Velho Testamento é Tanakh. Repitam. Tanakh. E aqui tem uma diferença, porque, na verdade, Tanakh, ela é uma sigla. Ela tem aqui 3 letras, né? Tav, Nun e Kaf, ok? E cada letra dessa é um livro, um conjunto de livros. Então, a Tav representa a Torá, ok? Torá. O Nun representa Navim. Podem repetir, Navim. Navim. E o Kaf representa Ketuvim. Ketuvim. Okay? Então, são conjuntos de 3 livros. A Torá, os profetas e Ketuvim. Lembrando também que Torá, a gente sempre ouve, e a tradução é por lei, mas lei é outra palavra em hebraico, que é Hok. Torá, a tradução correta é instrução, ok? E a gente vê também num ponto interessante que esta biblioteca, esse ajuntamento dos livros e separado nesses 3 pontos, ela só se deu no 2º século. Na época de Jesus, eles tinham a Torá, já com os livros consolidados, Navim, que era o livro dos profetas, e os outros, chamavam os outros livros, né? E quando Jesus, lá em Mateus 5, ele fala que ele não veio revogar a lei e nem os profetas, mas cumprir, ele está dizendo justamente isso. Ele diz, olha, eu não vim revogar a Torá e não vim revogar o livro dos profetas, eu vim cumprir. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que toda a palavra vem para cumprimento e convergência nele,
no cumprimento dele. Então, Louvado sempre que, seja Deus. então, sempre que a gente vê lei na Bíblia, na maioria das vezes a tradução é Torá. E se a gente entende como Torá, a gente vê que tem muita coisa interessante. Bem, e como bônus aí também, vamos ver como se escreve aí os 5 livros da Torá, que são 5 livros mosaicos, tá? Eles são escritos totalmente diferentes do que nós temos nas nossas Bíblias, porque na época em que você tinha os rolos, o que eles usavam como referência? O nome do livro era a primeira palavra que aparecia no livro. Por exemplo, Gênesis começa com "no princípio criou Deus". Então, qual é o nome do livro? Bereshit, que Bereshit significa no princípio, no início. Em Êxodo, a primeira palavra que aparece é nomes, Shemot. Então, o nome desse livro é Nomes, Shemot. Em Levítico, a primeira palavra do livro que aparece é Baikra, que Baikra é ele disse. Em Números, no deserto, que é Bamidbar, e em Deuteronômio, Devarim, que significa palavras. Então, esses são os nomes dados em hebraico para os 5 livros da Torá, que, na verdade, fazem referência à primeira palavra que aparece em cada um dos livros. Amém? Estamos finalizando. Nosso próximo encontro é dia 7 de junho, a primeira terça-feira de junho. Terça-feira, 7 de junho, às 20 horas. Foi maravilhoso, somente as suas palavras aqui para a Igreja da Espanha, que não tem essa revelação ainda. Foi muito bom o dia de hoje.